Olá, meus queridos do canal Atalaia de Sião. Hoje eu gostaria de convidá-los para compreender uma das maiores profecias que irá se cumprir em nosso tempo. Infelizmente, nós sabemos que a obra de Satanás sempre é promover o engano. E o seu maior engano na história ocorreu no céu, quando ele conseguiu enganar, pela sedução, pela atração e pelo pecado, uma terça parte de anjos. Anjos santos com uma natureza perfeita e gloriosa. E o seu segundo maior engano ocorreu aqui na terra, quando ele conseguiu enganar, seduzir e atrair ao pecado um casal santo, Eva e Adão no paraíso. E de lá para cá, amados, a sua obra de engano tem cada dia se tornado mais poderosa e cruel. E se Satanás conseguiu enganar uma terça parte de anjos, que eram seres santos, conseguiu enganar um casal no Éden, no paraíso, que viviam na presença de Deus, imagine, amados, o perigo que nós corremos hoje após tantos anos de pecado. E o seu terceiro maior engano, amados, foi quando ele enganou a nação judaica para que eles rejeitassem a Cristo, para que eles não estivessem preparados para receber a Cristo. Então, a nação judaica, infelizmente, foi enganada e, com isso, rejeitaram a primeira vinda de Cristo. E, infelizmente, o seu quarto maior engano está para ocorrer em nossos dias. E a Bíblia revela em Apocalipse capítulo 13, do verso 16 ao verso 18, qual será o próximo engano de Satanás. E eu gostaria de convidá-los para nós examinarmos profundamente essa profecia, para que nós não venhamos ser enganados, como a nação judaica, como Adão e Eva e como aquela terça parte de anjos. Então que Deus nos abençoe nesse estudo. Fique aí, não esqueça de estudar essa mensagem até o final, para que você não venha ser o próximo a ser enganado. Então eu gostaria de convidá-lo para abrir sua Bíblia em Apocalipse capítulo 13, do verso 16 ao verso 18. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Então, irmãos, a Bíblia mostra bem claro e está nos advertindo que é possível identificarmos o seu sinal e calcularmos o seu número. Esta besta é a mesma apresentada no livro de Daniel, capítulo 7, no verso 7 e verso 25. Trata-se de um sistema com poder político e religioso. Essa besta, ou melhor, esse sistema, dotado de autoridade civil e religiosa, surgiu no ano 538, conforme a profecia dos 42 meses proféticos de Apocalipse 11, verso 2 e Apocalipse 13, verso 5, e se estendeu até 1798, totalizando 1260 anos de poderio. Conseguindo identificar a besta, conseguiremos definir o que constitui sua marca e quem representa o seu número. Com todas as características da besta e a data de seu surgimento, apresentadas no livro de Daniel e Apocalipse, concluímos que o único sistema que possui todas as características da besta é o sistema papal, pois todos sabemos que foi a Igreja Católica que mudou os tempos e a lei de Deus, substituindo o calendário bíblico pelo calendário gregoriano, que perseguiu e martirizou os seus servos durante a Idade Média, ou melhor, Idade das Trevas. Quando comparamos os 10 mandamentos bíblicos em Êxodo capítulo 20 com os 10 mandamentos do Catecismo Romano, além de excluírem o segundo mandamento, que proíbe a adoração de imagem de escultura, substituíram o quarto mandamento da lei de Deus, que é o único mandamento que apresenta Deus como Criador e Santificador, que revela seu título e autoridade sobre os céus e a terra, e a fim de tapar a brecha do mandamento excluído, dividiram o 10º mandamento em 2, que redundam no mesmo sentido. Dessa forma, a profecia se cumpriu ao pé da letra.
Agora que descobrimos quem é a besta, precisamos calcular o número de seu representante. Em Apocalipse 13, verso 18, vemos que é o número de homem. Em Daniel 7, 24 e 25, nos revela o seu caráter maligno e opressor. Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, do verso 3 ao verso 4, o apóstolo Paulo declara que ele seria o fruto da apostasia da igreja cristã em sua união com Roma pagã. Com toda essa descrição revelada pela Bíblia, podemos concluir que o homem que representa essa besta, ou seja, esse sistema, é o Papa, pois em sua mitra está escrito em latim Vicarius Filii Dei, que significa o substituto do Filho de Deus. O latim, que era a língua oficial romana e que ainda é usado pela Igreja Católica em rituais ou procedimentos administrativos, possui valor numérico. Então, quando calculamos o nome do título do Papa, encontramos o valor correspondente a 666. Esse número tem sido exaltado e propagado pela mídia e empresas adeptas da nova ordem mundial, ou nova era. Muitos se perguntam o que constitui o sinal da besta. Inclusive, muitos teólogos e teóricos da conspiração acreditam que o sinal corresponde à implantação de um sistema na testa ou na mão. Outros podem imaginar que se trata de uma tatuagem, um sinal visível. Outros pensam que pode ser a vacina. Mas se este sinal é apresentado pela Bíblia, irmãos, somente a Bíblia pode responder. Nós sabemos que o livro de Apocalipse é um livro cheio de simbologia. Por essa razão, muitos especulam os seus significados. Mas agora nós teremos a oportunidade de revelar por meio da palavra de Deus o significado deste sinal. Quando nós lemos em Êxodo capítulo 13, no verso 9, nós vemos que o sinal na testa e na mão está relacionado à obediência à lei de Deus. Sabemos que a obra de Satanás ela consiste em imitar e se opor às obras de Deus. Por essa razão, esse sistema religioso, que é uma contrafação, do sistema de Deus, que é uma representação do poder de Satanás para enganar, ordena a obediência a uma lei que, se rejeitada, impedirá a todos de poderem comprar e vender, e até mesmo matar os que rejeitarem essa lei, como mencionado em Apocalipse 13, no verso 15. Agora que sabemos que a marca está relacionada a uma lei, a pergunta que devemos nos fazer é: qual é essa lei e por que o sinal dela é posto na mão direita ou na fronte? De acordo com a Bíblia, mão direita possui a conotação de trabalho, traz a ideia de força e consagração. Vocês podem conferir isso em Êxodo capítulo 15, verso 12, Levítico 14, verso 7, Jó 40, verso 14, Salmos 16, verso 11. E de acordo com a Bíblia, irmãos, fronte significa consciência e caráter. Confiram em Ezequiel 3, verso 7 e Apocalipse 14, verso 1. Sendo assim, compreendemos que esse sinal está relacionado a uma submissão pela força, serviço prestado à besta com as mãos ou pelo engano da consciência. Por essa razão, o sinal vai ser posto em todos. E para conseguirmos identificar a natureza dessa lei, basta lembrarmos quais os mandamentos que foram adulterados na lei de Deus, que foi o mandamento que proíbe a adoração de imagem e o que ordena a guarda do domingo. É por essa razão que o mundo é levado a adorar a imagem da besta e a lhe prestar homenagem, exaltando o mandamento do domingo, que é estabelecido e imposto pela Igreja Católica, substituindo o sábado bíblico no ano 321. Mas como a Igreja Católica, que representa a besta, seduzirá os reis da terra, isto é, os políticos, a aceitar a imposição da guarda do domingo? É a pergunta que devemos nos fazer, né? Sabemos, irmãos,
que a obra de Satanás é de engano e a única forma de o mundo novamente aceitar a opressão e submissão à supremacia papal seria por meio de uma nova ordem mundial, isto é, o estabelecimento de uma economia única, sistema único de saúde e união das igrejas. E para o estabelecimento desse sistema, o mundo necessitaria entrar em uma crise a nível global. E para surpresa nossa, o mundo hoje já se encontra numa crise sem precedentes. Crise na economia, na saúde, nós vemos aí a pandemia preparando o cenário. No mundo religioso, crise nas famílias, crise na educação e crise ambiental. E para promover a falsa paz global, o Papa vem trabalhando por meio do ecumenismo, um movimento que tem por objetivo unir todas as igrejas da Terra em uma nova ordem mundial. A fim de obter o seu propósito de seduzir e enganar os reis da Terra, essa besta tem elaborado projetos pretensiosos para erradicar a fome, restaurar a economia, unir todas as religiões, restaurar os laços familiares e, o mais convincente de todos os enganos, salvar o planeta do aquecimento global. O seu maior sucesso no estabelecimento da nova ordem mundial tem sido fruto da pandemia e das catástrofes que têm ocorrido nestes últimos meses. Incêndios na Califórnia, tempestades na Alemanha e na China, aumento da temperatura no Canadá, derretimentos de gelo no norte da Rússia e sem contar no desmatamento e nas queimadas no Brasil. Após a Revolução Industrial, o mundo sofreu um aumento de 1,1 graus Celsius em sua temperatura global, e a previsão é que o aumento chegue até 3 graus. E para impedir esse aumento, as ONGs ambientais, juntamente com as igrejas da Inglaterra e de muitos outros países da Europa, políticos de todo o mundo estão se reunindo em uma conferência mundial chamada COP26, que ocorrerá do dia 1º a 12 de novembro na Escócia, que contará com líderes representantes de 192 países para discutir quais leis serão impostas a fim de combater o aquecimento global e resgatar o planeta. Nós sabemos, irmãos, que os meios mais eficazes para combater o aquecimento global é a redução do desmatamento, redução da queima e produção de combustíveis fósseis, como carvão mineral, gás natural e o petróleo e seus derivados, como gasolina, óleo diesel, gás de cozinha. A fim de atender a necessidade de reduzir a emissão de CO2, o Papa publicou uma encíclica chamada Laudato Si, que em uma de suas cláusulas ele apresenta a imposição da guarda do domingo como uma solução para diminuir a poluição. Seria como um lockdown climático. Foi comprovado que durante os lockdowns decorrentes da pandemia, o mundo recebeu um impacto positivo na recuperação ambiental. Com isso, muitos cientistas e ativistas dos movimentos ambientalistas estão clamando pelo Domingo Verde, um dia semanal sem poluição, um dia em que todo o comércio e a atividade industrial deverá cessar. Está profetizado, irmãos, há mais de um século que as causas das catástrofes que se seguiriam no mundo e das crises seriam atribuídas ao desrespeito e negligência quanto à guarda do domingo, conforme está prescrito o texto aí. Com isso, o mundo inteiro se unirá no estabelecimento de um dia de descanso para as famílias e para a natureza. A proposta é até tentadora, né, amados, e convincente. Mas, no entanto, o dia escolhido para este descanso é falso. É uma contrafação do dia do Senhor, o dia indicado e escolhido por Deus e santificado, né, para o descanso da natureza e união entre as famílias. Agora eu gostaria de convidá-los a assistir agora os discursos do Papa com seu magistral engano a fim de seduzir e enganar o mundo para aceitar a marca da besta. Esta marca que está maquiada com os títulos Domingo Verde, Domingo do Clima ou Lockdown Climático. Il tempo di riposo, soprattutto quello domenicale,
è destinato a noi perché possiamo godere di ciò che non si produce e non si consuma, non si compra e non si vende. E invece vediamo che l'ideologia del profitto e del consumo vuole mangiarsi anche la festa. Anch'essa a volte viene ridotta a un affare, a un modo per fare soldi e per spenderli. Ma è per questo che lavoriamo? As restrições impostas pela pandemia, pela imposição do uso de máscaras, a picada da abelha, lockdowns, passaporte verde, são apenas os passos para a aceitação do Domingo Verde. Creio que agora você está advertido a não se submeter à imposição do domingo. Todos os que aceitarem um dia de descanso falso, irmãos, estará prestando homenagem à besta que substituiu esse dia pelo sábado do Senhor. Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhe este vídeo com o maior número de pessoas que você deseja impedir de receber esse sinal. Graça e paz seja com todos.